Governador, a palavra com Vossa Excelência, nós temos todo o tempo do mundo para ouvi-lo. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Agradecer à instituição Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e a todos os seus 24 deputados na figura do Gerson, mas sintam-se igualmente agradecidos por nós, todos os 24 deputados. Eu e a Simone fazemos questão disso. Agradecer a presença dos prefeitos, das prefeitas, dos vice-prefeitos, das vice-prefeitas, dos vereadores, das vereadoras, das entidades aqui presentes, que tão bem falou o Rodrigo da APAE aqui de Campo Grande, que eu ouvi falar e espero que por mais vezes, por ter falado muito bem, se expresse em público. Véspera de último ano. Véspera de um ano em que se planejam o término dos 8 anos. E eu mostrava ao Pedro Kemp, agora, um papelzinho escrito de próprio punho, nas madrugadas das noites insones, as anotações que eu mesmo faço. E me permitam, já que o Gerson, secretário Lastória, nos disse termos todo o tempo do mundo e temos que chegar perto ao almoço para que ele nos pague o almoço, onde vai ser, ele vai dizer em público aqui, mostrava ao Kemp a anotação que eu mesmo faço. Eu já tenho decorado, eu não preciso desse papel para dizer os números que aqui estão. Tínhamos em 31 de outubro de 2013, 497 milhões de reais em caixa. Daqueles famosos, tão decantados, 2 bi 300, 2 bi 200, 1 bi 500, 1 bi 300, é zumbi, não é um bi, né? Que a oposição, no que concerne fazer, dizia que eu tinha. Na realidade, chegamos a ter 850 milhões de reais em caixa na fonte 100. Estes recursos que ora hoje são destinados, eles são da fonte 100. O FIS, Fundo de Investimento Social, que tem um aporte mensal de 11 milhões de reais e que dele nós tiramos a quota parte de 25% aos municípios, não tem suporte suficiente, porque do FIS, na parte que concerne as prefeituras, é destinados a elas mensalmente, e nos remanescentes 8 milhões 750, que somados com a parte da prefeitura perfazem os 11 milhões mensais, são destinados a ações sociais. No cofinanciamento das ações de assistência social, na destinação de recursos à AGEAB para que ela dê a contrapartida das casas, e nós, neste ano, inovamos criando o FIS Saúde, no montante de 9 milhões de reais. Prestem atenção, os prefeitos terão que, ao final do ano, prestarem contas deste FIS Saúde para que não fiquem inadimplentes para o outro ano. Isso eu faço como alerta para que, se necessidade tiverem as prefeituras, como sempre fizemos, a Secretaria de Saúde, a auditoria do nosso Estado, os órgãos fiscalizadores estão à disposição com os seus recursos humanos para propiciar às prefeituras que façam uma boa prestação de contas para que não fiquem inadimplentes. Então, estes recursos de hoje são recursos da fonte 100, da fonte do Tesouro, desta que ao término de 31 de outubro tínhamos 497 milhões.
Tira-se a retenção de recursos do Banco Rural. Tira-se o pagamento do que resta do MS Forte 1. Tira-se o 13º salário de 2013. Chegamos a um saldo de 40 milhões de reais. Acordo com o Banco do Brasil vai nos destinar 50 milhões pela utilização da conta única em dezembro. 40 mais 50, 90. Faremos, no mínimo, 10 milhões de reais de superávit neste mês de dezembro, neste mês de novembro, depois de 3 meses sucessivos que os senhores devem estar acompanhando nas publicações mensais que fazemos exatamente no dia 25 de cada mês, referente ao mês anterior e à sua receita corrente líquida. Viramos o ano com 160 milhões. Transporte, 160, Manuel. Sei que não precisa de óculos porque é um jovenzinho. 13º de 2014, em torno de 300 milhões. 13º desse ano, em torno de 260 milhões. Negativo de 150. O Banco do Brasil, em dezembro do ano que vem, dará 80 milhões. Contrato já assinado. Menos 70 de negativo. Fundo de exportação. Receberemos 30, que este verdadeiramente, Petila, está congelado há 8 anos pelo governo federal. Eu recebo todos, nesses 7 anos, 30 milhões do Fundo de Exportação, e o Estado de Mato Grosso do Sul passou a ter um volume de exportações muito maior devido à sua industrialização, a Fíbria, a Eldorado, a Citrel de Três Lagoas, uma série de empresas menores que propiciaram a produtos com valor agregado a terem exportação no mercado mundial. Fechamos o ano com menos 40. Saldo negativo das SETAS, Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social, 41 milhões de reais. Por isso que ela, estando com saldo negativo, esse dinheiro é tirado da fonte 100. Onde é que está esse dinheiro de 41 milhões? Isso é até o ano que vem, com os recursos que nós acostamos para construir as casas, para fazer o cofinanciamento, para fazermos alguns convênios complementares com algumas prefeituras ou entidades que recorrem ao governo do Estado. Resumo da ópera. Fecharemos o ano de 2014 baseado nos recursos de hoje, com 120 milhões de reais negativos, para que nós, como diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, propicie a que a 1º de dezembro de 2014 nós paguemos o mês de novembro trabalhado, para que no dia 19 do mês de dezembro de 2014 nós paguemos o 13º, e para que no dia 29 de dezembro de 2014 nós paguemos o 13º salário. Dezembro, dia 29 de dezembro de 2014, nós paguemos o mês trabalhado de dezembro. Como diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dinheiro vai ser difícil de consegui-lo? Espero que não, porque a previsão orçamentária da lei acostada a esta casa já prevê o custeio normal, as diretrizes normais, com uma variação em relação ao ano anterior de cerca de 7%. Nós temos, graças a Deus e graças à equipe e graças às parcerias, aumentado tanto as receitas, mas as despesas sempre aquém das receitas, prevendo que ao término do mandato esse saldo existente seja zerado. Faltam-nos, como eu disse, 120 milhões. E se crescermos, como crescemos no último ano, que foi anunciado por organismos federais, não por nós, a 7,6% o PIB do Mato Grosso do Sul, nós conseguiremos preencher esses 120 milhões. Estão fora desses 120 milhões
todas as contrapartidas dos recursos, dos empréstimos do Proinvest, 357 milhões, e do BNDES Estados, 733 milhões e 500 mil. Está tudo previsto. Falta, dentro do esforço orçamentário do ano que vem, ou reduzir despesas, ou acrescentar receitas, ou ambos, para prover de recursos esses 120 milhões. E terminaremos o nosso mandato. Foi 500 mil no primeiro ano de meu mandato, 600 mil no segundo ano, 700 mil no terceiro ano, 800 mil no quarto ano, 800 mil no quinto ano, 800 mil no sexto ano, 800 mil no sétimo ano em que estamos. Vai dar para chegarmos a 1 milhão de reais de emendas, ou 1.600.000, na febre de 43 graus centígrados. Aqui esteve acometido o deputado professor Rinaldo, quando pede 1.600, queira Deus que a febre suba para 45 graus e possamos chegar a 2 milhões, mas eu não sei. Eu sempre, em toda a minha vida, eu administrei assim, tanto na iniciativa privada, como na prefeitura de Campo Grande, como no governo do estado, dizendo, no mais breve tempo possível, dá para fazer? Não dá para fazer. Espero que dê para fazer. Gostaria de encerrar o meu mandato, senador Kemp. Não vou tentar deixar que o senhor não atinja lá, mas é um bom nome. Quem sabe a gente possa ultrapassar 1 milhão. Mas eu fico de dar a resposta no dia da confraternização que todos os anos ocorreu nesta casa, na convivência pacífica, harmoniosa, respeitosa que a oposição e a situação têm tido. Podemos discordar, divergir de ideias, mas nós temos que ter um sentimento de possessão pelo nosso estado de Mato Grosso do Sul. O estado é nosso. Eu não nasci aqui, nasci longe, nasci no exterior, mas nem a minha querida Curitiba, dos anos em que eu ainda era galã e solteiro, e não precisava de aditivo químico, né? Nem essa minha querida Curitiba hoje suplanta a paixão que eu tenho, que nós devemos ter pela nossa capital, por cada uma das cidades, o Onevan por Naviraí, a Dione por Nova Andradina, o Márcio por Jardim, a Mara por Eldorado, cada um na sua cidade. Mas a paixão do nosso estado. Não existe estado mais promissor. E aqui os meus 3 filhos nasceram e eu tenho, André, pessoa física, um sentimento de possessão pelo estado de Mato Grosso do Sul. E todos nós devemos tê-lo. Diverjamos ou não das ideias, da questão partidária, há que nos acometer a todos nós um sentimento de possessão por sermos sul-mato-grossenses. E nos respeitam lá fora. Graças a Deus e a equipe, as parcerias, volto a dizer, nós temos tido sucesso em muitos índices. O Marum, no seu gaúchês, me trouxe, olha André, nós estamos no melhor índice de todos os estados brasileiros. Mas quem que fez essa pesquisa? O governo federal. Bom, então aí tem credibilidade, porque se fosse o gaúchês, aí era suspeito. Qual é a pesquisa? Do sentimento de gratidão e do sentimento de melhor atuação, e por isso que o gaúchês Marum me trouxe, do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria governo estadual e governo federal. Enquanto a média brasileira permaneceu em 8,8,
aqui no Estado, perguntado pelo governo federal aos usuários: vocês estão satisfeitos com o governo estadual, com o governo federal? Vocês estão satisfeitos com esse programa? Vocês têm conhecimento? Aqui em Mato Grosso do Sul foi 9,8. Graças a Deus, a equipe e as parcerias. E neste ponto eu faço referência às parcerias com os deputados estaduais, todos indistintamente. Você, Amarildo, me permita você, briga pela sua Bataguaçu, mesmo que não seja mais o João Carlos e seja o seu arquirrival, adversário político, não inimigo, o Garavina, que aqui está. Isso é para desopilar um pouco, o sentimento de alegria que me assume, me permite fazer estas desopilações, chamemos-las assim, de fígado. Parceria com esta casa. Eu passei aqui 8 anos, foi um belíssimo aprendizado. Depois 2 anos na esfera federal e depois quis o destino que eu fosse prefeito da capital, que muito orgulho me deu e me dá, e a parceria do governo federal. Mesmo que estejamos em campos opostos, e eu faço referência inclusive na esfera federal, mesmo que o meu partido esteja em campos opostos ao do governo federal, eu disse e repito que por questões de gratidão à pessoa física, a presidenta da República, eu estarei com ela. Eu testemunhei ela bater na mesa, passar a mão no telefone, telefonar para o Arno Agostinho, secretário executivo do Ministério da Fazenda, telefonar para o Luciano Coutinho dizendo assim: se o André não mentiu, se o governo do estado de Mato Grosso do Sul tem esses números, eu quero saber por que, se ele foi o primeiro governo a apresentar competentemente os projetos por BNDES Estado, alguns estados têm assinado e ele ainda não tem. Uma semana depois estava assinado. Estavam assinados. E esse MS Forte 2 é representação disso. Então, ingratidão é o pior dos defeitos. Se o meu partido não ficar a nível de governo federal, eu até a título de blague, me permita, Pedro, disse: não, pode deixar que o Andrezinho aqui dá conta. Claro que não é assim, mas há momentos em que se tem que ser afirmativo. Quanto ao Estado, o futuro a Deus pertence. E agora, o PT, que não nos acha tão mais defeituosos como antes, nos namora com intensidade, quase se com volúpia, quer se atirar em cima. E nós estamos flertando sim, piscando, mas não deixamos dar o amasso ainda. E nem provavelmente deixaremos dar o amasso, porque nós vamos ter candidato. E mesmo que o tenhamos, nada impedirá que cada um de nós, pessoas físicas, nos respeitemos. Somos todos sul-mato-grossenses. Somos todos sul-mato-grossenses. O nosso Estado está acima disso. Ao encerrar as palavras, eu fiquei, e repito e reitero, 2 coisas. Por que a saúde? Eram 11.268.000 reais, o volume maior. Se multiplicarmos 800 mil reais por 24 deputados, chegaremos a 19.200.000. Não tínhamos mais folga no FIS, é da conta única. Então nós tivemos que acostar esse recurso complementar, e depois eram contei-as e, retificando a imprensa, que eu havia dito que eram quase 200, entrego à presidência para que fotocopie entidade a entidade,
para que veja que os 24 deputados fizeram emenda, os 24 foram atendidos, independente de sigla partidária, e para prefeituras e para entidades, para que, e ainda neste mês de dezembro, antes do Natal, serão liberadas as demais emendas. Eu me lembro, quando viemos falar do Refis, o Pedro Kemp perguntou, e as demais? Vamos ver se eu tenho grana. Mas quando? Se não tiver grana para pagar esse ano, relacionaremos em restos a pagar e, como a lei permite, hoje eu já afirmo a todos os 24 deputados, mesmo aqueles que aqui não estão, que as demais emendas serão liberadas ainda este ano. São em menor número, eram inúmeros projetos. Nós tivemos que passar a parte da saúde por dentro do FESA, do Fundo Estadual de Saúde, para que nós pudéssemos. Como é que é uma prefeitura que vai custear um ambulatório, que vai custar equipamento médico, não ser considerado coisa de saúde? A obrigatoriedade da lei, nua e crua, me obrigou a acharmos um mecanismo jurídico e contábil para que do fundo da conta única nós passemos o dinheiro ao FESA, Fundo Estadual de Saúde, para que dele seja provido o atendimento à emenda. Essa burocracia é que faz às vezes nós demorarmos. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de demorar, mas finalmente achamos o caminho. As demais são em menor número e em menor monta financeira, e todas serão pagas antes do final do recesso. Deputado Gerson, em seu nome, dando contas à instituição, a esta casa. Encerro as minhas palavras dizendo a todos os prefeitos e prefeitas, fazendo um alerta de novo. Se tiverem alguma dificuldade da prestação de contas do FIS Saúde, do FIS Assistência Social, que creio que este não o tenho, o nosso pessoal, tanto das setas, da saúde, da educação, ou da auditoria, ou da contabilidade, está à disposição dos prefeitos e das prefeitas para que não fiquem inadimplentes. Não quero isso. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Rinaldo, você que outrora desta casa foi, e como filho pródigo se afastou, talvez seja o indutor do filho pródigo a casa retornasse, para que em bálsamo e óleo e em vestes de seda o seu tucanato pudesse adentrar de retorno. Me permito interromper. Havia um tribuno famosíssimo na Câmara Federal, não me recordo o nome, e eu ia utilizar talvez a sua resposta, Rinaldo, dizendo que, mas governador André, o senhor dá uma no cravo e outra na ferradura. E esse tribuno da esfera federal, interpelado por um seu opositor quando fazia uso da palavra, disse: senhor deputado federal, o senhor dá uma no cravo e na ferradura? A turma ficou quieta e ele disse assim: mas a culpa é sua. Como a culpa é sua? O senhor não para quieto para que eu possa ferrá-lo. A culpa não é de ninguém. Eu lancei uma no cravo, uma na ferradura, uma pisquei para o gato, outra pisquei para o peixe. Para que possa essa casa e a imprensa livre do nosso Estado elocubrar sobre o futuro. Nós teremos candidato, tanto ao governo, quanto para eleger uma mulher senadora. Sucesso essa casa.
E agora, para registrar este momento, a assinatura das emendas parlamentares